Se você olhar para o nosso sistema alimentar, estima-se que 70% são alimentos ultraprocessados. Mais de 90% dos americanos não atingem as diretrizes de consumo de vegetais e de consumo de fibra. Não estamos seguindo padrões alimentares que as evidências recomendam para reduzir o risco de doenças crônicas. Jessica Knurrick se destacou como cientista de nutrição, fundadora de uma iniciativa voltada à comunicação baseada em evidências. E tem mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais. O sistema foi desenhado para maximizar lucro, não necessariamente para manter as pessoas saudáveis. Por isso, direcionar a energia das pessoas para promover mudanças efetivas é algo que eu defenderia na próxima década. Isso é lindo. Não é sustentado pelas pesquisas que o xarope de milho, com alto teor de frutose, seja singularmente prejudicial. Sério? Sim, é um açúcar processado, assim como o açúcar de cana, assim como a sacarose. Sim. Tudo se resume à dose. Qual foi a maior mudança que você viu nos últimos 10 a 15 anos em nutrição e saúde? Algo que tenha sido um grande avanço para você? Acho que houve muita coisa que... Quero começar com uma pergunta sobre o sistema alimentar nos Estados Unidos. Estou curioso, com base na sua pesquisa. Como nutricionista com base científica, o sistema alimentar americano hoje nos prepara para sermos mais saudáveis ou mais doentes, do jeito que está montado. Olha, você pode desenhar sistemas para que a maioria das pessoas tenha sucesso, ou para que a maioria fracasse. E o nosso sistema alimentar está muito mais para a maioria fracassar. É mesmo? Sim. Por quê? Por que o sistema não seria feito para a gente ter sucesso? Vamos definir sucesso. Estamos falando de... Ser saudável, não o mais lucrativo. Porque ele é feito para que a maioria tenha sucesso financeiro. Mas se estivermos falando da nossa saúde, ele certamente está montado para a maioria fracassar. E o motivo é que construímos todo o sistema, do que produzimos ao que divulgamos e vendemos, com foco no lucro, à custa da saúde. Não é necessariamente para deixar as pessoas doentes. Esse não é bem o objetivo. A lógica é mais assim. Pode até te fazer mal, pode não fazer. Nosso objetivo principal é o lucro. Pelo que você pesquisou nos últimos anos, quais foram alguns dados que mais te chocaram sobre o nosso sistema de saúde ou sobre doenças crônicas e o sistema de saúde? O que me levou para essa área foram as doenças crônicas. Meu avô era muito próximo de mim. Morava a cerca de 1 quilômetro da nossa casa. No começo dos 60 dele, foi diagnosticado com diabetes tipo 2. E em meados dos 60, morávamos em Michigan. Ele estava limpando a neve, teve um infarto e acabou falecendo. E olha, isso é bem jovem. Sim. Para morrer de um ataque cardíaco, isso realmente me marcou. Ele pesava mais de 180 quilos. Quando ele foi diagnosticado com diabetes tipo 2, basicamente nos disseram... Eu era criança, então não sei exatamente o que foi dito, mas o recado que chegou para mim foi que ele só precisava reduzir o consumo de açúcar. Então a gente meio que começou a comprar tudo que encontrava sem açúcar. Sabe, tinha bala sem açúcar, rosquinha sem açúcar e essas coisas. E a gente sempre achava o máximo, ficava empolgado quando via isso no mercado. Tipo, isso é saudável. Sim, era como se tivessem sido feitos para ele. Então ia deixá-lo mais saudável. E, obviamente, não foi isso que aconteceu. Não é assim que funciona. Mas acho que foi isso que me fez me interessar de verdade por doenças crônicas. E quando você olha as estatísticas, mais da metade dos adultos americanos hoje vive com algum tipo de condição crônica. Muitos vivem com 3 ou mais condições crônicas, como no caso do meu avô, que teve várias ao mesmo tempo. E se você olha o que alimenta as doenças crônicas, precisa olhar para o nosso sistema alimentar. Precisa olhar para a atividade física, precisa considerar todos esses fatores que influenciam as doenças crônicas das pessoas. Se você olha para o nosso sistema alimentar, estima-se que 70% são ultraprocessados. E podemos falar sobre o que realmente significa ultraprocessado e como isso é definido. Mas a grande maioria é de ultraprocessados pobres em nutrientes. Eles são feitos para durar na prateleira. Não temos sistemas alimentares locais muito fortes. Então acabamos dependendo desses alimentos ultraprocessados e superembalados, para, de certo modo, abastecer o país. E, de novo, tudo isso nos coloca numa situação em que mais de 90% dos americanos não atingem as recomendações de consumo de vegetais. Mais de 90% não atingem as recomendações de consumo de fibra. Mais de 50% dos americanos consomem açúcar adicionado em excesso. Então, olhando para os padrões alimentares, não estamos seguindo o que as evidências recomendam para reduzir o risco de doenças crônicas. E com a atividade física é a mesma coisa. Mais de 80% dos americanos não cumprem as recomendações de atividade física, né? As pessoas não cumprem essas recomendações. Então, estamos vendo índices, recordes em alta de doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida. Uau! Qual é, então, a causa raiz das doenças crônicas?
Quando falo sobre isso, costumo abordar pela ótica dos sistemas, certo? Biologicamente, existem causas de base como resistência à insulina e níveis elevados de açúcar no sangue. E depende se estamos falando de doença cardiometabólica, que é o que eu estudo predominantemente. Mas, numa perspectiva de sistemas, que é onde gosto de focar como causa de fundo, você precisa olhar para o nosso sistema alimentar, certo? Precisa olhar para o ambiente construído. Precisa considerar o que chamamos de determinantes sociais da saúde, que são fatores não médicos que impactam diretamente a saúde das pessoas. Ou seja, coisas como: existem parques para onde elas possam ir? Porque se você incorpora atividade física no cotidiano, tipo quando você vai para a Europa e visita uma cidade europeia, Você caminha muito você caminha 20 mil passos ou mais por dia. e nem percebe, né? Sim. É porque, e claro, nas férias isso ajuda. Mas se você mora numa cidade, tipo Nova York, você anda para todo lado, sabe? Isso fica incorporado à sua rotina, enquanto a maior parte dos Estados Unidos foi construída para a indústria do automóvel, certo? E por isso muitas das nossas cidades e vilas não são muito caminháveis nem cicláveis. E, por causa disso, nossa atividade física é menor. Então, precisamos pensar em como desenhar esses sistemas, incluindo acesso à educação. Porque, do ponto de vista da nutrição, é preciso começar cedo a ensinar quais são boas escolhas. Como posso aumentar a ingestão de fibra? Esse tipo de coisa. Claro. Tudo isso, numa perspectiva de sistemas, compõe a causa de fundo. Estamos construindo sistemas para priorizar a lucratividade à custa da saúde das pessoas. Ok. Entendo que existem sistemas que talvez não incentivem uma vida mais saudável. Mas no fim do dia, não é uma escolha individual levantar e se mexer, decidir o que colocar na boca e quanto comer a cada dia. Tipo, obviamente há sistemas que meio que nos empurram a ser mais sedentários e consumir mais calorias, o que leva a mais doenças crônicas. Mas e o poder pessoal de dizer: vou assumir o controle do que como e do quanto me movimento, em vez de deixar um sistema ditar o que posso ou não fazer? E entendo que possa ser mais difícil. Sim. Mas por que isso é um desafio para tanta gente? Sim, é uma ótima pergunta. É algo em que penso muito. E acredito que todos fazemos escolhas individuais dentro de sistemas. Então, ambos importam. A escolha individual é importante, mas os sistemas ao redor delas, eu diria, são ainda mais importantes. E os dados sustentam isso. Se você constrói um sistema para a maioria ter sucesso, mais gente vai conseguir. Certo? E se você constrói um sistema para a maioria fracassar, mais pessoas vão fracassar. Então, se quisermos melhorar a saúde dos americanos, melhorar a saúde do maior número possível, não só de alguns poucos, precisamos pensar pela ótica dos sistemas. Então, vou te dar um exemplo. Individualmente, podemos trabalhar juntos, certo? E vamos discutir quais são as melhores estratégias nutricionais para otimizar a nossa própria saúde. A saúde pessoal, ok? Isso inclui aumentar a quantidade de vegetais e de fibra, reduzir ultraprocessados pobres em nutrientes, garantir que você acorde e se hidrate todos os dias e limitar álcool e outras drogas. Essas seriam recomendações no nível individual. Garantir que você esteja cobrindo suas necessidades de nutrientes, certificar-se de mover o corpo todos os dias, levantar pesos algumas vezes na semana, fazer cardio para desafiar um pouco o coração. E todas essas coisas, no nível pessoal, são muito importantes. Você precisa motivar alguém para conseguir fazer isso. Só que também dá para desenhar sistemas que ajudem as pessoas a fazer isso. Claro. Se eu construo um ambiente alimentar em que 70% é ultraprocessado, em sua maioria pobre em nutrientes, e ao mesmo tempo digo para você preencher metade do prato com frutas e vegetais, É difícil. e cumprir as diretrizes de consumo de fibra, não é que você não consiga, mas fica muito mais difícil. Sim. Então, se você consegue construir um sistema que torne isso menos difícil, mais gente vai ter sucesso. Com certeza. Sou fã disso. Hoje, dá para pedir qualquer comida com um toque e receber em casa. E isso complica, porque o sistema deixa tudo muito conveniente e fácil. Uma coisa que tento fazer em casa com a minha esposa é: a gente simplesmente não mantém coisas açucaradas por perto, porque sei que esse é meu ponto fraco. Sim. Sei que se eu vejo, fica mais difícil dizer não. Então eu nem compro. Eu não deixo isso na geladeira nem em casa, para organizar meu ambiente com mais limites. Porque do contrário, eu fraquejo e fico tipo: vou lá pegar mais um pouco disso. E aí acabo comendo coisas açucaradas. É difícil, sem dúvida. Mas no fim do dia, também é minha escolha e decisão.
Então eu tento montar sistemas pessoais e garantir que não vou apertar um botão no celular para conseguir calorias rápidas. Sim. Mas é muito conveniente. Como é que a gente supera a conveniência e esse tipo de hábitos que fomos construindo ao longo dos anos, já que o sistema facilitou demais o acesso a ultraprocessados? Como é que a gente supera isso? Sim. Acho que primeiro precisamos entender por que o sistema foi construído para conveniência. Eu sempre tento olhar para as causas de fundo, certo? Nosso sistema dá para voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra foi quando a ideia de conveniência realmente cresceu e começamos a criar as chamadas comidas práticas. E as pessoas, passaram a ter 2 adultos trabalhando na casa, então o tempo ficou curto, você precisava de coisas mais rápidas, não dava para ter todo aquele tempo para cozinhar do zero. E isso só piorou na nossa sociedade, no sentido de que muita gente trabalha em mais de um emprego e não tem, tempo e recursos para preparar comida, mesmo que possam comprar. Mesmo que um pacote de feijão seja mais barato que feijão enlatado, a lata é muito mais conveniente do que o trabalho que dá. Nem sei quanto tempo leva para cozinhar feijão. Acho que bastante tempo. Uns 30 a 60 minutos por aí. Demora. Então não dá para culpar as pessoas. Não que o feijão enlatado seja uma má escolha. Na verdade, é uma ótima opção. Meu exemplo aqui não foi dos melhores. Mas é simplesmente a opção conveniente, certo? Então, precisamos entender por que essa conveniência existe. E também trabalhar em caminhos do tipo, ok, já que temos sistemas que levam as pessoas a depender de comidas práticas e escolhas mais convenientes, como podemos ajustar isso para que vire uma escolha mais saudável? Certo? Esse tipo de coisa. E fazer o melhor possível com o que temos, porque hoje o sistema ele está mesmo configurado assim. E eu fico voltando ao sistema, porque é isso mesmo. Ele foi criado para priorizar o lucro. Não necessariamente para o que vai manter as pessoas saudáveis. Fico curioso, então. Quais são as evidências científicas que você viu que ajudam as pessoas a se curarem de dentro para fora? Sim, temos ótimos dados sobre isso. Existe evidência muito consistente em ciência da nutrição e em atividade física, certo? O desafio é fazer as pessoas adotarem os comportamentos. Então, quando comecei meu doutorado, foquei em prevenção de doenças crônicas e queria entender o que poderíamos fazer. Queria responder exatamente a pergunta que você fez. Sim. O que dá para fazer de fato para otimizar a saúde de alguém e ajudar a pessoa a se recuperar de dentro para fora? E o que encontrei foi que temos dados muito bons, consistentes há décadas, sobre as melhores formas de fazer isso e reduzir o risco de doenças crônicas. O problema é a mudança de comportamento. O problema é fazer as pessoas adotarem esses hábitos, e foi isso que acabou despertando meu interesse. Minha pesquisa acabou sendo sobre o que chamamos de estratégias de fácil adoção para reduzir o risco de doenças. Qual é o mínimo viável que conseguimos que alguém faça e que, ainda assim, reduza significativamente o risco? Sério? Então, coisas como caminhar depois das refeições ou aumentar a ingestão de fibra. Nós usamos um suplemento de fibra, mas a ideia era simplesmente elevar a ingestão de fibras. E, quando você começa a fazer isso, percebe que o maior problema é conseguir que as pessoas adotem os comportamentos. Fica impossível não olhar para os sistemas que interferem e dificultam que as pessoas adotem esses comportamentos. Mas mesmo que tivéssemos sistemas perfeitos, digamos, sem carros, e as pessoas tivessem que pedalar ou caminhar em todo lugar, fazendo no mínimo 10 mil passos por dia, convivendo com amigos e família o dia todo, com relações ricas porque todo mundo mora perto, vendo os vizinhos, participando de atividades e só podendo comer, com 80% das opções sendo escolhas saudáveis, certo? Quando você vai à loja, tem que preparar suas refeições e tudo mais. Ainda assim, seria necessário mudar o comportamento em relação ao impulso do rápido e fácil? E sobre o açúcar? Provavelmente. Ainda precisaria haver mudança de comportamento mesmo com o ambiente e o sistema perfeitamente montados para o sucesso da saúde? Sim, provavelmente. Digo, somos programados para gostar de açúcar, por exemplo. É algo biológico. A gente ama açúcar. Então, se há açúcar disponível, meio que pensamos, quero mais um pouco de açúcar. Quero doce. E de novo, não é que um pouco de açúcar seja ruim. O problema é o excesso de qualquer coisa. Mas ao seu ponto, se tivéssemos um sistema assim, haveria muito mais pessoas adotando os comportamentos recomendados, em comparação com o que vemos hoje. Certo? E ainda assim, todas as recomendações e o desenvolvimento pessoal continuariam importantes.
mas você teria muito mais gente conseguindo prosperar Sim. dentro desses sistemas. Você é de Michigan? Sim, Que pena. Eu sou de Ohio. Mas tudo bem. Na verdade, não me incomoda tanto. mas não torço por Michigan. Beleza, Torço para ótimo. Michigan State. Nisso a gente concorda. Michigan é um lugar lindo. Mas toda vez que Enfim, estou em Los Angeles há 13 anos e morei em Nova York por alguns anos antes. E sempre que volto para Ohio ou St. Louis, para o meio oeste, Sim, quando eu piso num aeroporto do meio oeste, quase levo um choque de como pode estar ruim às vezes. Porque aqui em LA, vivo numa bolha, rodeado de gente bem ativa, em forma e, eu diria, mais ligada em nutrição e movimento. Mas quando volto e desembarco num aeroporto, vejo muita dor física, dificuldade e doença crônica bem na minha frente, nas cidades do meio oeste. Talvez seja só nos aeroportos, mas parece que muita gente no país está lutando contra a obesidade e doenças crônicas, como você mencionou, e dá mesmo a sensação de que há uma crise de saúde. Isso é verdade mesmo? Ou é só impressão minha quando chego nessas cidades e vejo os americanos no dia a dia circulando? sim. Não, com certeza estamos enfrentando um problema de doenças crônicas relacionadas ao estilo de vida. E vemos isso nas taxas de doenças cardiometabólicas, diabetes tipo 2, obesidade. Todas essas condições cardiometabólicas continuam aumentando. Houve uma leve estabilização, mas é porque os níveis já estão muito altos. As taxas estão muito altas. Quais são as taxas atuais de obesidade ou diabetes tipo 2 nos Estados Unidos? Não sei de cabeça, mas sei que mais de 50% dos americanos têm algum tipo de condição crônica, em geral relacionada ao estilo de vida. Sério? Sim, Isso quer dizer que estão tomando medicação? Ou apenas lidando com uma condição crônica? são diagnósticos. Então, Diagnósticos. sim, então estão lidando com uma condição crônica. Não significa necessariamente que tomem remédio, mas muitos tomam. Uau! Pode ser uma estatina para pressão alta ou metformina para diabetes tipo 2. Jéssica, parece que muita coisa disso dá para prevenir ou até reverter, certo? Se podem ser revertidas ou não, ainda é algo a ser melhor entendido. Certo. Mas muita coisa pode ser prevenida no sentido de reduzir o risco e pelo menos adiar, certo? É bom lembrar que doença crônica também tem relação com a idade. À medida que a população envelhece e vive mais, vamos ver taxas maiores de doenças crônicas de qualquer forma. Mas existe uma aceleração que não precisaria acontecer. Uma parte é função da idade, mas a maior parte, especialmente nas doenças crônicas ligadas ao estilo de vida, tem a ver com o ambiente e fatores de estilo de vida. Sim. E, em particular, com pessoas adoecendo cada vez mais cedo, que é o que começamos a observar. Porque isso não acontecia 50, 70 anos atrás. Não tanto assim, certamente não. E a principal causa disso é a alimentação? Sim, relacionada ao estilo de vida. Então, alimentação, exercício, movimento, estresse. Muita coisa tem a ver com a comida e com o nosso ambiente alimentar. Adoro que você publique muito conteúdo nas redes, destrinchando modas e tendências e trazendo ciência para a conversa. Qual é um grande mito que você tem visto ganhar força como tendência de saúde ou alimentação ultimamente? Algo que recebe muita atenção, mas que, na sua visão, não tem evidência, dados ou ciência de verdade por trás embasando. Olha, há tantos, Lewis. Quais seriam alguns, então? Quais vêm à cabeça nos últimos 6 a 12 meses? Aqueles que você olha e pensa, isso é mito, ou é só uma moda, ou isso não vai durar nos próximos anos? Sim, um deles envolve o açúcar, a diferença entre açúcar de cana e xarope de milho, de alta frutose. Essa ideia de que o xarope de milho estaria nos envenenando, e que esse é o problema. E uma das coisas que tento fazer é ajudar as pessoas a entender, primeiro, o que a ciência realmente diz, e segundo, por que o xarope de milho de alta frutose é tão presente nos alimentos, para que possamos direcionar a energia para mudar o sistema alimentar, em vez de só trocar o tipo de açúcar no refrigerante, por exemplo. Então, a ideia de que o xarope de milho de alta frutose é singularmente prejudicial não se sustenta nas pesquisas. Sério? Sim, você está surpreso? Então, o xarope de milho de alta frutose não faz mal? Não de forma única. Tá, mas faz mal. É um açúcar processado, assim como o açúcar de cana, assim como a sacarose. Sim, Se exagerarmos em qualquer um deles, faz mal. entendi. Mas ele não é singularmente prejudicial. Só faz mal
Não é que simplesmente faz mal. É diretamente prejudicial. Não. De novo, a questão é toxicidade, certo? Ou melhor, é a dose, certo? É a dose que faz o veneno. Então é o consumo em excesso, né? O que a maioria dos americanos faz. Então, o que seria consumo excessivo de xarope de milho de alta frutose no dia a dia? Ou de açúcar de cana, ou de qualquer tipo de açúcar? A recomendação é que menos de 10% das calorias totais venham de açúcar adicionado. Ainda é bastante, né? Sim, e a maioria dos americanos passa desse limite. São poucas centenas de calorias por dia, mas consomem bem mais que isso. Sim. Na verdade, mais do que isso. Eu nem não sei os números exatos, mas sim. Então, deixa eu explicar rapidinho, porque isso costuma confundir. Açúcar de cana e xarope de milho de alta frutose são feitos de glicose e frutose. Esses são os dois açúcares simples. Quando se combinam, formam o açúcar de mesa, Certo. ou o xarope de milho de alta frutose. A diferença é que ele é feito a partir do milho, enquanto o açúcar de cana vem da cana-de-açúcar ou da beterraba. E é aqui que precisamos entender por que o xarope de milho é tão usado aqui nos Estados Unidos. Porque existe uma narrativa de que estariam envenenando os americanos de propósito, e por isso usam esse açúcar. Mas não é isso, é uma questão de apoiar os produtores rurais, certo? Pelas nossas políticas agrícolas, tornamos muito barato cultivar milho, porque o milho é uma commodity. Então, os Estados Unidos plantam muito milho, e plantam muito bem. E também incentivamos os agricultores a produzir e produzir em grande escala. Fazemos isso desde os anos 1970. Por isso, também impusemos cotas às importações de açúcar. Tudo isso é política econômica, certo? Então, estabelecemos cotas para proteger os produtores. E em uma economia capitalista em que se busca maximizar lucros, não para adoecer as pessoas, mas às custas da saúde delas, que não pesa tanto quanto a lucratividade. Por causa disso, a indústria de alimentos, ao buscar reduzir custos e maximizar margens, procura ingredientes mais baratos. E do jeito que estruturamos o mercado, o insumo mais barato para adoçar é o milho. Usar beterraba ou, você sabe, cana-de-açúcar sai muito mais caro. Já em outros países, como na Europa, é mais barato usar beterraba. Porque lá colocaram cotas para limitar a entrada de xarope de milho, protegendo os produtores de beterraba açucareira. Interessante. Enfim, tudo isso para dizer que criamos um sistema em que o xarope de milho é abundante. Então ele aparece em vários ultraprocessados, em sua maioria, pobres em nutrientes. Por isso ele ganhou a fama de ser singularmente nocivo. Mas é só uma fonte de açúcar que faz mal se consumida em excesso, como qualquer açúcar. Existe um tipo de açúcar melhor do que outro? Olha, o xarope de milho é um açúcar bem processado. Assim como a sacarose, o açúcar de mesa é altamente processado. Há outros açúcares como o mel ou, sabe, o xarope de bordo, que continuam sendo açúcar e não devem ser consumidos em excesso, mas têm alguns atributos positivos com alguns nutrientes a mais. Então, se for para decidir no detalhe qual é menos pior, esses tendem a ser um pouco mais densos em nutrientes. Mas não é para exagerar em nenhum deles. Mas ainda queremos um pouco disso? Sim, sim. E quanto mais você come, se passar o dia comendo mel, vai ganhar peso. Sim. Se você ultrapassa as calorias de que o corpo precisa com qualquer coisa, vai ganhar peso. Exatamente. Certo. Então, não é como se você ficasse mais saudável por consumir açúcar de mel em vez do açúcar comum de mesa. Nos detalhes, se você for criterioso, provavelmente o mel tem mais atributos positivos do que... Porque é menos processado, né? Sim, ele ainda traz alguns nutrientes. Entendi, ok. Sabe, as abelhas ajudaram a... Ajudaram em alguma coisa. Ele aguenta na prateleira por, sei lá, 1000 anos, né? O mel nunca estraga, né? Sim, acho que sim. Então, é o alimento processado definitivo, sabe? É como se nunca estragasse. Isso não deveria ser, não sei. Tem alguma coisa aí. Existe alguma forma de as pessoas aproveitarem doces e alimentos açucarados e, mesmo assim, manterem um estilo de vida saudável? Claro! Conta pra nós. Me diz como fazer isso sem virar dependente de açúcar e sem precisar, sei lá, restringir para comer só uma vez por mês. Sim, acho que o açúcar no fim das contas, vira glicose. Tudo é quebrado em glicose, ou seja, carboidratos. Então, quando falamos de açúcar, falamos de coisas adoçadas. E açúcar é consumido pelo mundo todo em abundância, certo? Inclusive em países com muito menos doença crônica do que a gente. De novo, a questão é a quantidade. E isso também é individual, certo? Tem gente que diz, não consigo comer um biscoito só porque
acabo comendo 12. Esse sou eu. Para mim, comer só um é difícil. Porque quando dá a primeira mordida, vem aquela descarga de dopamina e eu só penso, quero mais um. Sim. E tem muita gente que não é assim. Sim, Então isso entra no campo do individual, sim. mas a ideia de que, se você parou em um cookie, isso seria algo singularmente prejudicial, não é necessariamente verdade. Certo, você pode comer um cookie, no contexto de uma dieta inteira densa em nutrientes e saudável. E fica tudo bem. Claro, sim. Agora, se você exagera, se está comendo 30 cookies por dia, provavelmente não é uma boa. Eu já fiz isso. Ah, cara, isso me fazia muito mal. Ok, Jéssica, fiquei curioso. Nos últimos 5 a 10 anos, como cientista e pesquisadora em nutrição, o que você viu de mudanças em políticas ou no próprio mundo da alimentação? E o que você, pessoalmente, mudou no seu estilo de vida ou nos seus hábitos alimentares que te ajudou a ser mais saudável? Passei a prestar atenção na minha ingestão de fibras. Você acha que isso faz diferença de verdade? Acho que faz diferença Sério? 100%. Para a maioria das pessoas, sim. Para algumas pessoas. Nunca falei muito sobre isso, mas vamos lá. Há pessoas que têm questões, certo? Existem condições médicas em que mais fibra pode ser potencialmente prejudicial, e essas pessoas devem procurar um nutricionista. Mas para a imensa maioria de nós, fibra é ótima, porque ajuda, digamos, na desintoxicação. Palavra da moda nas redes. Eliminar. Ligando-se a substâncias e ajudando o corpo a eliminá-las. Eliminar, deixar ir. Certo? E também ajuda com... A fibra solúvel ajuda na regulação da glicemia. E muita gente tem questões cardiometabólicas. Então, aumentar a ingestão de fibra. Mais de 90% dos americanos não cumprem as diretrizes de consumo de fibra. Uau. Quando converso com as pessoas, falo disso bastante nos meus canais, sobre a importância da fibra, eu recebo mensagens o tempo todo de gente dizendo: nunca tinha pensado. Eu só pensava em proteína, porque é o que todo mundo fala. Nunca pensei em fibra, e desde que aumentei, estou me sentindo muito melhor. Muita gente relata ganhar mais energia. E as pessoas que juram por dietas de um único alimento ou um único grupo, tipo, só carne, e dizem que muita fibra as prejudica e que numa dieta carnívora se sentem melhor? Quando comem verduras e frutas, sentem que isso atrapalha o organismo. Sim. E o que você acha daquelas modas ou dietas em que a pessoa só come vegetais, ou só frutas, ou só carne? Qual é a sua opinião sobre isso? Não sou fã de nada que seja tudo de uma coisa só. Acho que essas dietas de moda existem desde sempre e não vão desaparecer. Eu entendo como alguém pode ir para uma carnívora e se sentir bem, especialmente se vinha de uma dieta americana padrão e de repente muda para a carnívora, porque a pessoa corta. É comida de verdade, né? Ela corta todo aquele ultraprocessado pobre em nutrientes, certo? Então, por um período curto, isso pode ajudar bastante e a pessoa vai se sentir bem. Mas o ponto é que eles provavelmente poderiam fazer isso, certo? Só de cortar muita coisa do que comiam e adotar uma dieta mais variada. No longo prazo, ainda faltam bons dados sobre desfechos de saúde. Mas a hipótese é que provavelmente não seja uma boa a longo prazo do ponto de vista cardiovascular. Dieta carnívora? Provavelmente não. Sério? Sim, e isso é o que os cientistas que conheço que estudam essa área têm apontado. O que alguém numa dieta carnívora fica perdendo depois de, em vez de fazer só um reset de 30 dias, cortar os processados e ir só de carne? O que fica faltando no longo prazo, ano após ano, comendo apenas carne? Sim, se a pessoa só come carne, falta fibra. Falta, por exemplo, vitamina C. De onde sairia vitamina C numa dieta carnívora? De um suplemento de vitamina C? Não sei. Tudo bem. E se a pessoa disser, eu vou ao banheiro regularmente, me sinto incrível, ágil, alerta. Ouço muita gente Sim, eu falando também. isso. Tipo, nunca me senti tão bem. A rigidez nas articulações sumiu. A pele está melhorando. Sim. E tenho mais energia do que nunca. Já faz um ano. Não estou dizendo que sou eu, mas é o que vejo o pessoal falando online. E dizem, vou ao banheiro 2 vezes por dia. E por aí vai. Eles realmente precisam de fibra, se para eles tudo parece estar funcionando bem? Você já viu isso no longo prazo? Ah, já vi gente falando depois de um ano e... Mas não sei. Já vi algumas pessoas que acabam voltando e pelo menos adicionam frutas. Sério? Ok.
Sim. Tipo, o principal cara que começou isso. Ele agora está incluindo frutas? É isso mesmo? Acredito que sim. Interessante. Sim, sim. Para ser sincera, esse não é meu tema de maior domínio. Não conheço tanto assim sobre dieta carnívora. Só joguei a ideia. Como cientista, Sim. estou aberta à ideia. Pode ser que exista algo que ainda não entendemos sobre por que tantas pessoas dizem se sentir tão bem com ela. Talvez, além do simples fato de terem cortado os ultraprocessados. Mas eu não vi dados que expliquem isso. Entendi. Então você não está vendo? Você só faria uma recomendação com base em dados e pesquisas de longo prazo? Para recomendar à população, com certeza. Sim, sim. Ok, faz sentido. Sim. Mas tem gente que jura por certas modas ou dietas. Tem gente que jura pelo veganismo. Outros pelo frugivorismo. É assim que chamam? Não sei. Só comem frutas. Mas não há pesquisa que diga que veganismo é o melhor caminho, ou que só fruta é o melhor, ou só carne é o melhor, certo? Não. Claro. Especialmente quando falamos de toda uma população. Há variação individual, certo? Cada pessoa é única. Nutrição é interessante porque o que funciona para um pode não ser o ideal para outro. Existem verdades gerais que observamos como orientação ampla, mas haverá variabilidade conforme quem você é. Certo. Você é mais da área científica da nutrição, então tenho curiosidade. Talvez não seja seu foco principal, mas quanto nossos pensamentos e emoções afetam a saúde do nosso corpo. Sim. Então, do ponto de vista da digestão, por exemplo, se você consegue sentar e, enfim, aproveitar o momento da refeição. Muita gente viaja para a Europa e comenta: "Nossa, eu me sinto tão melhor quando como lá." E muitas vezes é porque estão de férias, passam mais tempo sentados à mesa, comendo com calma. E há estudos mostrando que quando a gente realmente se senta para comer, presta atenção no que está ingerindo e dá tempo para o corpo processar, isso faz uma diferença enorme para a digestão. Você fica focado. Já nos Estados Unidos, muitas vezes comemos correndo no meio da pressa, e isso pode causar desconfortos digestivos. Então, como você se sente após a refeição? Estar presente no que está comendo ajuda bastante a digerir melhor. Estive na Espanha há alguns meses e, sério, o jantar dura 3 ou 4 horas. Eles chamam de... Como é mesmo que chamam? Acho que é algo como sobremesa, no sentido de ficar à mesa conversando por horas depois de comer. E eu pensando, a gente não vai a lugar nenhum depois disso? E eles, não, vamos só ficar aqui, tomar mais água, um cappuccino, o que for. Só curtindo o momento. Sem pressa. Não é bom? Eu achei super relaxante. É muito bom se conectar com a galera, ficar de papo sobre a vida sem ter que ir embora para lugar nenhum. Sim. Eu conseguiria ficar assim por um mês e depois pensaria, ok, preciso voltar a me mexer e produzir. Mas tem algo ali que acalma muito. Meu marido é da Romênia. Eles têm um jeito bem parecido. A gente costuma ir no verão. E da última vez, chamamos toda a família, alugamos uma casa e ficamos ali jantando por, umas 3 horas. Relaxando. O que está acontecendo aqui? Quem faz isso? Mas foi muito interessante conviver com a família dele. Os sogros às vezes moram com a gente e isso me acalmou nas refeições. Porque no começo eu já queria levantar, lavar a louça e fazer todas as tarefas. Qual é a próxima coisa? Sim, acho que é coisa da nossa cultura. Sim, sim. Mas agora a gente senta e eu aprendi a ficar bem com a louça suja ao lado na mesa. Tem sido uma experiência bem diferente. E eu realmente acho que há algo nisso de estar calma e conseguir digerir a refeição com tranquilidade. Sim, tem algo nisso, pelas ideias e emoções envolvidas, permitindo o corpo digerir. Mas e quanto ao dia a dia como um todo? Não sei se você estudou isso, como nossos pensamentos e emoções ao longo do dia afetam a saúde. Você já estudou ou viu pesquisas sobre isso? Ou seu foco é mais alimentação? Sabe, há uma enorme quantidade de pesquisas sobre isso. Sim, sobre redução do estresse e sobre a psicologia do jeito que você vive, basicamente. A psicologia da alimentação é um tema importante, mas também entra a maneira como você encara o seu dia. Eu não sou exatamente da área, mas fiz parte de um doutorado bem interdisciplinar, com gente estudando todas as frentes da prevenção de doenças crônicas
nutrição, atividade física e fisiologia do exercício, psicologia e também sono. São várias facetas e todas influenciam a nossa saúde geral. Não só doença crônica, mas também otimizar a saúde e, digamos, viver sua melhor vida saudável. Então, sim, a nossa mentalidade tem muito peso quando falamos em otimizar a saúde. Então, pelo que você está dizendo, dá para comer tudo perfeito, ter uma dieta de comida de verdade e tal. Mas se você não dorme bem, pensa muito negativo, vive estressado emocionalmente e não se mexe, ainda assim pode adoecer. Sim, e tudo isso se conecta. Às vezes você acerta quase tudo e erra em um ponto. Mas, no geral, o que vemos é que muita gente deixa de lado vários desses componentes do viver saudável ao mesmo tempo. Como pesquisador e cientista nessa área, em que parte da sua vida você sente mais dificuldade? Aquela em que sabe que poderia melhorar, levando em conta o que a própria ciência mostra. Ah, tem várias neste momento. Sério? Sim, eu estou trabalhando demais. Então, principalmente sono. Preciso melhorar meu sono. E eu costumo defender muito o sono na minha própria vida. Tenho 2 filhos pequenos, o que não ajuda. Então, sono e provavelmente redução de estresse, para mim. Exercício é inegociável para mim. Comer bem também é inegociável. Então, eu diria sono e estresse. Então você é bem disciplinada com movimento e atividade física e com o que consome. Sim, Treina pesado todo dia ou 5 vezes na semana. Não come porcaria. sim, Mas os outros 2 pontos são sono e estresse. sim, Está sobrecarregada. Então 2 dos 4 pilares parecem fora de alinhamento. sim. E nem sempre foi assim, mas agora É uma fase. é uma fase. Sim. Com essa informação, isso te deixa ainda mais estressada, sabendo que você não está otimizando como pesquisador e cientista? Ou você está apenas aceitando e tudo vai ficar bem? Não, eu não estou aceitando. Vou trabalhar para melhorar nisso. Mas sim, não sei se isso me estressa mais. Porém, com certeza, fico mais atenta do que alguém que não sabe que isso está impactando diretamente a sua saúde, sabe? Você ouve aquelas histórias de gente dizendo: minha bisavó viveu até os 100, tomava vinho todo dia e comia açúcar toda noite. E sei lá, ficava sentada o dia todo, sem se mexer, fumava cigarro. Você ouve essas histórias aleatórias por aí. Comia o que queria e viveu até os 100. E você pensa: ok, isso é raro. Isso te deixa mais estressada. Ao saber que as pesquisas mostram que certos comportamentos podem prejudicar no longo prazo ou gerar doença, em vez da ideia feliz de vou fazer o que eu quiser e viver até os 100 fumando e bebendo todo dia. Tipo, você Sim. acha que lidar com o peso de saber das coisas acaba sendo pior do que simplesmente viver a vida e deixar o que tiver que acontecer, acontecer? Quando eu morrer, aconteceu. Não sei. É uma resposta meio complexa, eu diria. Porque, como você mencionou, tem um ponto aí. Quanto mais a gente entende, mais pode ser angustiante. Também acho que, às vezes, o medo do desconhecido estressa do mesmo jeito. Como estudei muito essa área, também reconheço quando algo é puro alarmismo e não é verdade, sabe? Isso me ajuda a não me estressar com coisas com as quais eu não preciso me estressar. Já quem não sabe disso pode ficar aflito e pensar: meu Deus, isso é super problemático. Estou ingerindo toxinas o tempo todo. Certo? Sim, Por que você acha que há tanto alarmismo e conteúdo baseado no medo nas redes e na mídia sobre nutrição, saúde e o nosso sistema alimentar? acho que depende de quem estamos falando. Mas, no geral, nas redes sociais é o tipo de conteúdo que performa muito bem, sabe? Dá pra ver o mesmo conteúdo sendo reciclado e as pessoas buscam visualizações, né? Especialmente quando querem vender algo depois. Você precisa de conteúdo nas redes para isso. Então, muita gente observa o que funciona no algoritmo. E nem é necessariamente por mal, muitos provavelmente acham que estão ajudando. Então, não acho que seja tudo, tipo, uma coisa manipuladora. Mas acho que muita gente exagera para agradar aos algoritmos. O que as pessoas deveriam observar ao escolher quem seguir para se informar sobre saúde, alimentação e nutrição?
Porque parece que todo nutricionista está por aí dizendo coisas diferentes sobre o que é bom e o que é ruim. Todo mundo critica os outros online pelo que dizem ser bom ou ruim, certo ou errado. E todo mundo consegue achar um estudo que, de algum jeito, respalde o próprio argumento. Sim. Então, como podemos saber em quem confiar no universo da saúde online? Acho que há alguns pontos que merecem atenção. A maioria das pessoas que realmente entende do assunto e vem de um lugar genuinamente educativo não está ali para te deixar com medo. Se surgir algo assustador, digamos, um estudo novo com um achado preocupante, essas pessoas sempre colocam em contexto. Não vão abrir com um gancho baseado no medo. E elas... Se você comer isso aqui, você vai morrer. Você está envenenando seus filhos. Esse tipo de vídeo aparece o tempo todo. Sério? Sim. E... sim, com certeza. E funcionam muito bem, viralizam. Porque aí você mostra um ingrediente e como seus filhos estariam consumindo aquilo. E sabe, quando se trata de crianças ou de mulheres grávidas, esse tipo de público é uma fase muito delicada da vida. E por isso é fácil alguém se aproveitar. Afinal, eu mesma acabei de viver isso. É um período muito sensível e você só quer fazer o melhor pelos seus filhos, certo? Claro. Até mais do que por você. Por isso esse conteúdo tende a performar muito bem nos algoritmos. E profissionais realmente experientes não vão agir assim. Eles não vão te amedrontar só para empurrar algo depois. Vão te ajudar a entender o contexto. Elas vão falar sobre o que um estudo novo mostrou, mas também sobre o que outros 47 estudos na mesma área mostram. Porque o que importa é o consenso científico. Qualquer um acha um estudo isolado para sustentar o que quiser. Mas o que a grande maioria das evidências diz naquela área? Então procure gente que contextualiza as coisas. Procure quem fornece as fontes do que está afirmando, certo? Se a pessoa fala de um estudo, deveria citar esse estudo, esse tipo de coisa. E, sobretudo, procure quem não está tentando te assustar. Existem coisas assustadoras. Pode haver desfechos preocupantes, mas os bons comunicadores vão contextualizar. Porque quase nunca aparece um estudo histórico que, do nada, muda tudo. A ciência vai mudando de opinião aos poucos com o acúmulo de estudos. Sim. Interessante. Aliás, vou ser pai em breve. Terei gêmeos, sabe? Quando isso for ao ar, meus gêmeos já vão estar no mundo. Faltam 6 dias para meus filhos nascerem. Sabe? Pelo menos é com esta data que estamos planejando tudo. O que eu deveria considerar como pai, que está esperando filhos ainda para 2025, para criá-los da forma mais saudável em termos de nutrição e alimentação? Parabéns. Obrigado. Estou respondendo isso por mim também agora, com uma criança de 6 e outra de 2 anos. Porque tem tanta coisa. Fórmula infantil versus comida. Lanchinhos açucarados versus só comida de verdade. Como entender o que oferecer para não estragar as crianças? Sim, acho que, primeiro, vamos lembrar de como a gente cresceu, certo? Eu comi muito açúcar e comida ultraprocessada. E estamos bem, né? Fui envenenado, né? Sim. Sem intenção. Não tem como nossos filhos crescerem como Sim. nós crescemos, no sentido da quantidade de coisas que provavelmente comíamos. Mas, enfim, entender isso é importante porque ajuda a diminuir um pouco a culpa que você sente. Certo. Não sou tão horrível assim e não estou tão estragado nesta fase da vida. É isso, Eu ainda estou vivo. exatamente. Lembro que, num verão, eu tomava umas 8 latas de refrigerante por dia. Passava o dia na rua, correndo aos 8 anos, latas de refri como se fosse água. Sim. E achando ótimo. E também a gente não tinha, pelo menos eu, nunca tive garrafinha de água. A gente bebia da torneira, Não tinha. certo? Era só... E eu nunca bebia água ao longo do dia. Nem me lembro de simplesmente ir pegar água. Achava que era leite e refri. Leite, muito leite. Muito leite. Então, eu acho que lembrar disso é importante. E também penso que quando a gente fala sobre como vai criar os filhos em relação à comida, a forma como eu lido com isso, e há ótimos educadores e nutricionistas que falam sobre o assunto, é tentar não ficar rotulando o que é comida boa ou comida ruim. É mais sobre ajudar, primeiro, envolver as crianças com a comida. Até minha filha de 2 anos ajuda. Ela faz um smoothie de manhã e monta tudinho. E isso dá autonomia. Quando sentem que tem algum poder na preparação da própria comida,
Eu e meu filho montamos uma hortinha neste Que verão. legal. Foi uma experiência, porque eu não sou jardineira. Tínhamos uma mesinha, ele plantou morangos e só um cresceu a temporada inteira, o que já vinha na muda quando compramos. Já me disseram que leva de 2 a 3 safras, mas enfim, envolver nesse tipo de coisa, fazer cultivar um alimento, fazer com que sintam que aquilo é deles. Então, prefiro uma abordagem de inclusão, de como colocar esses alimentos no dia a dia, em vez de ficar no isso não pode, aquilo não pode. Isso ajuda muito. Você é mais do estilo 80 por 20. Tipo, em 20% do tempo liberar um doce, um sorvete de vez em quando, um cookie de vez em quando. Ou tenta manter a alimentação limpa o tempo todo para as crianças? Não, sou mais 80 por É 20. mesmo? Então a gente não compra muita coisa dessas em casa. Mas, se estamos na rua, tipo, eu nunca veto. Se pedem, posso pegar esses cookies? Eu digo, pode, pegue os cookies. Estamos visitando minha mãe agora em San Diego, e ela sempre dá o que chama de Cita Snacks, que são tipo balinhas de gelatina. E eu falo, tudo bem, pode pegar. Pega as balinhas de fruta. Sim. A regra 80-20 é minha abordagem. E, de novo, eu só comia açúcar o dia todo quando criança. E penso, ok, não somos tão horríveis. Mas eu também treinava pra caramba. Já muita gente se entope de açúcar Sim. e para de se mexer. Aí vem obesidade e doença crônica, porque você consome calorias demais e se mexe de menos, certo? É um ponto importante, especialmente para crianças e adolescentes. Movimento é fundamental também. Botar para correr, brincar, Mas, tirar do iPad. sim, isso já é outro assunto, mas A gente não tinha isso a gente não tinha. quando éramos crianças. Quando alguém se sente paralisado pela avalanche de informações sobre comida, saúde e nutrição, parece que surge conteúdo novo todo dia. Que passos a pessoa pode dar para ficar mais em paz e diferenciar o que é correto do que é desinformação? Acho importante entender que o básico da boa nutrição é bem sem graça. E sem graça não vende nas redes sociais. Não. Então, o que acontece é o seguinte: se eu, ou qualquer pessoa, entrar na internet todos os dias e falar o básico, tipo, coma frutas e legumes, consuma fibras suficientes, varie as fontes de proteína, garanta que está recebendo todos os nutrientes de que precisa. Isso é sem graça. Não vende. É isso. Não, acabei de perder metade da sua audiência. É meio como o Dr. Andrew Huberman, que vive dizendo: gente, acordem e tomem sol. Durmam bem, movam o corpo e vai ficar tudo bem. São décadas de pesquisa em Stanford e ele repete 5 princípios centrais Exatamente. e mostra as evidências, de novo e de novo, explicando por que fazer isso. Certo? Sim. Na nutrição é a mesma coisa. Mantenha-se bem hidratado, consuma nutrientes, coma uma variedade de alimentos, evite o máximo possível os ultraprocessados, aqueles com pouco valor nutricional. E fazendo isso, você já vai estar melhor do que 90% das pessoas. Mas esse tipo de dica não faz sucesso nas redes sociais. Então entenda, muito do que a gente vê por aí é só detalhe, é discussão de minúcia. Se você já faz 95% do básico direito, aí sim dá para discutir esses pontos mais específicos. O problema é que essas discussões super técnicas são exibidas para todo mundo, como se houvesse uma confusão geral ou falta de consenso na ciência da nutrição, quando na verdade não é bem assim. Entre 90% e 95% do que importa já é bem consensual e gera o maior retorno para a sua saúde. Os 5% restante, a gente debate em congresso, no palco, entra no detalhe, mas estão superdimensionando esses 5% como se tivesse um impacto enorme na saúde. E não tem. Não. Exato. Então, entender isso é o melhor que dá para fazer. O que posso controlar? O que consigo adotar na minha vida que gera maior impacto? E, no fim, são esses princípios centrais. Quais são alguns assuntos ou tendências em saúde e nutrição que as pessoas vêm comentando ou debatendo nos últimos 5 anos, aquelas que prometem ser a maior revolução da área, mas que ainda não têm pesquisas sólidas para comprovar? Acontece o tempo todo com suplementos. Sério? Basicamente, é disso que se tratam os suplementos. Sabe, quando eles entendem como algo funciona e pensam, beleza, se for assim,
dá para criar um suplemento e potencializar esse efeito. Só que o problema é que muitas vezes não existem dados reais mostrando que isso realmente acontece. Há pesquisas sobre suplementos que de fato tragam benefícios à saúde? Claro, se você tem deficiência de um nutriente e toma esse nutriente, vitamina D, por exemplo, há bons dados apoiando. Agora, para muitos suplementos, não há financiamento de pesquisa. Sem recurso, não tem estudo clínico. Então, muitos até se beneficiariam de mais financiamento para serem estudados. Mas, em geral, pela forma como suplementos são regulados nos Estados Unidos, bem diferente de alimentos e medicamentos, não é preciso apresentar evidência de eficácia antes de alegá-la. Certo. Então, se aparenta haver algum benefício e alguma pesquisa, sei lá, penso num suplemento para energia ou humor, eles só falam do benefício. Não precisam afirmar que teve uma pesquisa do tipo que ajudou milhões de pessoas. Não precisa ter evidência para sustentar muitas das Não alegações. precisam. Enquanto forem do tipo estrutura e função e tal, entrando no detalhe, dá para afirmar muita coisa sem realmente ter a evidência. Quais suplementos você sente que realmente fazem diferença? Não estou falando de marcas, mas tipo, se você toma um mix de vegetais, vitamina D, resveratrol, quais são coisas que podem ajudar de verdade a otimizar o corpo? De novo, a grande maioria não precisa focar em suplemento, porque nem cumpre as recomendações básicas de saúde. Eu mesma, por exemplo, não estou batendo a meta de sono. E de estresse, certo? É nisso que eu deveria focar. E para muita gente é bem mais fácil só tomar uma pílula, né? Muita gente acha que dá para compensar os efeitos negativos de não seguir aqueles pilares básicos tomando algum suplemento. Mas, na verdade, não há nenhuma evidência de que isso funcione. Interessante. Então, na minha opinião, para a grande maioria das pessoas, não existe um único suplemento que todo mundo precise tomar. Eu acho que alguns suplementos têm mais respaldo científico do que outros. Por exemplo, a vitamina D e o ômega 3, especialmente para quem não come peixe, podem ser bem úteis. É importante garantir a ingestão de DHA, já que ele praticamente só vem do peixe ou das algas. Também há boas evidências sobre Sim. o uso da creatina, por exemplo. Para a saúde cerebral. Tem mais evidências do que outros. Como cientista da nutrição, você toma suplementos? Sim, quer dizer não de forma regular. Então, não é algo que eu use todo dia, sabe? Eu costumo usar proteína em pó desde a época em que eu era atleta. Mas não acho que todo mundo precise. Dá para conseguir proteína suficiente só com comida. Para mim, quando estou treinando mais pesado, eu acabo usando. Fora isso, geralmente não. Proteína e só? Sim, Nada de suco verde em pó, vitamina C, como muitos vegetais. nada de vitamina D, creatina, nada. Você sente que resolve tudo com comida de verdade? Ok. Sim. Porque, em teoria, suplemento vem de alimento integral, certo? A maioria, pelo menos. A maioria dos suplementos é sintética. Sim, verdade. Mas existem alguns suplementos à base de alimentos. Claro, claro. O que mais te frustra, como cientista e pesquisadora em nutrição? O que mais me frustra? Sim. Acho que as pessoas meio que manipulando a ciência. Então, sabe, a gente comentou antes que dá para achar um estudo que diga praticamente qualquer coisa. Acho muito frustrante quando alguém resgata um trabalho de 11 anos atrás que mostra, sei lá, uma correlação entre duas coisas. Aí fazem um vídeo nas redes como se fosse uma bomba e tratam aquilo como se fosse uma grande evidência, contando com o fato de muita gente não saber que correlação não é causalidade e que aquilo é um estudo único, publicado em periódico mediano, enquanto o consenso diz outra coisa. O que mais me frustra é ver gente explorando essa falta de letramento científico para ganhar visualizações nas redes. Isso é pseudociência. É usar a linguagem da ciência sem fazer o processo científico. Vemos isso direto nas redes. Há alguns sinais para prestar atenção nesse tipo de manipulação. Um deles é confundir correlação com causalidade. A correlação é só duas coisas subirem ao mesmo tempo. O melhor exemplo: ataques de tubarão
e venda de sorvete. As duas curvas sobem no verão e caem no inverno. E, portanto, são altamente correlacionados ataques de tubarão e vendas de sorvete. Mas estão confundidos, obviamente, pelo clima. Quando esquenta, sobem os dois. O problema é que, se você trata isso como causalidade ao mostrar um gráfico assim, pode até propor proibir sorvete para evitar ataques de tubarão. E isso não vai impedir ataques de tubarão. Certo. Por isso é preciso olhar para dados causais, porque aquilo é só correlação. Então, dá para usar correlação para observar o que está acontecendo. E depois, desenhar estudos para avaliar causalidade de verdade. Então, acho que vi algo que você compartilhou nas redes sobre isso há pouco tempo. Como esse assunto se relaciona com as notícias sobre o uso de Tilenol por mulheres, especialmente as grávidas, e os possíveis efeitos disso nos bebês. Sim, existem alguns achados correlacionais, como eu disse, correlação, coisas que aumentam ao mesmo tempo. Há estudos em que o uso de Tilenol aparece correlacionado a mais diagnósticos de autismo. Estamos falando de mães durante a gestação? Isso mesmo. Sim. Essas pesquisas ainda são bem frágeis. Existem outros estudos, vários na verdade, que levaram em conta fatores como irmãos, ou seja, controlaram aspectos familiares e genéticos, e aí essa relação some. Então, por enquanto, os resultados são bem mistos. É tudo correlação, não há nenhuma evidência de causa e efeito. Sério? Então, ainda precisamos buscar evidência de causalidade, porque há muitos dados correlacionais que nunca se confirmaram como relação de causa e efeito. Então não existe pesquisa mostrando que haja correlação e causalidade? É só gente dizendo, É correlacional. achamos que isso causa aquilo? Sim, Não sabemos ao certo? sim. E há muitas coisas correlacionadas ao autismo. Sério? Porque o número de diagnósticos de autismo aumentou muito. Tudo causa autismo. Sobre os diagnósticos de autismo, basta dizer qualquer coisa que tenha aumentado no mesmo período. Aquecimento global está aumentando, logo? Uso de iPhone. Sim, exatamente. Uma amiga cientista de dados publicou outro dia um gráfico mostrando forte correlação entre Viagra e autismo. Ou seja, dá para achar de tudo e até levantar mecanismos plausíveis, sabe? Certo, sim, sim. Era sobre espermatozoides mais velhos. Há dados sugerindo isso, mas no fim do dia, o autismo tem um componente genético enorme. Os pesquisadores nessa área mostram uma influência genética muito forte. E provavelmente há fatores ambientais também. E isso ainda está sendo investigado. Há pesquisadores que dedicam a vida a esse tema. Mas se é genético, por que o aumento nos últimos 20, 30 anos em crianças? Há um aumento de diagnósticos. Então você acha que já havia tantos casos antes? Só não eram diagnosticados? Não sabemos com 100% de certeza. Mas o critério diagnóstico teve um papel enorme. Foi sendo revisto e ampliado ao longo do tempo. Entendi. Sim. E como mãe, o que te assusta no que vem por aí nos nossos sistemas de alimentação, nutrição, saúde e bem-estar? O que te assusta? Acho que o que me assusta é uma pergunta grande. Eu diria a divisão que estamos vendo agora. Isso me assusta, como mãe. E como humana, vivendo neste mundo, sabe? E eu acho que a maioria de nós tem muito mais em comum do que diferenças que nos dividem. E mais uma vez, eu volto a falar sobre os algoritmos das redes sociais. Eles realmente se aproveitam desse comportamento que divide as pessoas. Acho que isso tem levado muita gente a se colocar em lados opostos, em vez de simplesmente sentar para conversar, o que provavelmente faria a gente perceber que concorda em boa parte das coisas. Sim. Uma parte considerável, na verdade, para a maioria de nós. Então eu fico preocupada com esse mundo tão dividido, principalmente pensando nas crianças que estão crescendo nesse ambiente. Sei que isso não tem a ver diretamente com nutrição, mas até nesse campo existe muita polarização e discurso de confronto. Claro. Então, é isso que mais tem ocupado meus pensamentos agora. Seu filho mais velho tem 6, você disse? É isso? Fez 6 na semana passada. Então, ali antes da Covid e durante a Covid você já estava no meio dessa divisão quando teve o primeiro filho. Ele era recém-nascido, Sim. quando rolou o lockdown. Isso te assustou? Ou você sentiu que estava preparada mentalmente, fisicamente e emocionalmente para encarar aquele grande desconhecido que todos enfrentamos?
acho que para mim foi uma boa distração. Uma boa distração? Como assim? Sim, porque eu estava tão... Você vai ver como é ter um recém-nascido, aquilo te tira um pouco do mundo. E coisas que importavam muito passam a importar menos naquela fase. Então eu estava muito focada em sobreviver ao período de recém-nascido e ao começo da infância. Estar presente, fazer o melhor possível. Dormindo quase nada. Lembrar de se alimentar, essas coisas. Sim, sim. Para mim, especificamente, acabou sendo uma boa distração ter tido meu filho naquele momento. Sério? Mas claro, existe um certo medo quando se tem crianças porque você quer mantê-las protegidas. Acho que o lockdown, de certa forma, ajudou. Pelo menos no começo, ninguém ficava muito perto uns dos outros, então... Sim? Então você pôde mantê-lo seguro e focar nisso. Sim. Você morava no Colorado naquela época? Eu estava no Arizona, em Scottsdale. Ok. Queria te perguntar sobre a expressão comida como remédio. O que você pensa sobre isso? Tenho uma visão mista disso. Certo. Então, quando eu estava na pós, organizamos um congresso de comida como remédio. A ideia estava surgindo. Eu abracei muito e ainda, em parte, abraço. Gosto da ideia de pensar na comida de forma terapêutica, sabe? E não só terapêutica, mas também preventiva. Esse é o olhar que sempre tive para a alimentação. Então, no que diz respeito a isso, por exemplo, há um movimento para que o Medicaid, programa público dos Estados Unidos, ofereça prescrições de alimentos. E acho essa ideia excelente. Tipo, levar cestas saudáveis com alimentos de verdade para as pessoas por meio do programa, o que seria uma ótima Sim. forma de tornar a alimentação mais acessível, especialmente via Medicaid. Por essa ótica, é uma abordagem ótima, mas não substitui a medicina. Precisamos entender que a comida tem um papel e a medicina continua necessária, certo? Não é substituição completa. Mas, se a maioria das pessoas vivesse com uma dieta baseada em comida de verdade, dormisse o suficiente, fizesse o possível para reduzir o estresse, isso não evitaria a necessidade de remédios lá na frente, se mantido pela vida toda? A comida não seria um fator preventivo para não precisar de medicação? Sim, claro. Isso vai diminuir a necessidade, mas não vai eliminá-la. Tem gente que se alimenta super bem, segue uma dieta equilibrada e, mesmo assim, tem histórico de pressão alta na família. É algo bem genético. Sério? Ou então, no caso de algumas pessoas, o colesterol alto é hereditário. Então, não dá para simplesmente eliminar completamente certos fatores que vêm dos genes. Mas as doenças crônicas ligadas ao estilo de vida, por excesso de consumo, sabe? Sim, reduzem a nossa necessidade de muitos remédios. Entendi. Mas se você tiver uma infecção, vai precisar de medicamento. É disso que falo. A alimentação não substitui a medicina. Não estou falando de substituir, mas de não precisar tomar remédio todo dia por causa de doença crônica. Sim. A comida não poderia evitar isso? Diferente de, claro, me cortei e vou precisar de remédio. Ou fiquei doente e tomo por uma semana, mas não ter que usar medicação para sempre. Sim, esse é 100% o objetivo do que estudei a vida inteira. Reduzir o risco ao máximo. Nunca vamos eliminar. Sempre haverá pessoas que precisarão de alguns desses medicamentos. Sim. Não será 100% preventivo, mas dá para reduzir significativamente a dependência de muitos deles. Sim. Com certeza. Devemos nos preocupar com os óleos de semente, óleos vegetais, na dieta? Eles fazem mal ou bem para nós? Olha, os óleos de semente estão super mal compreendidos. São bastante demonizados como se fossem a causa dos nossos problemas de saúde. Todo mundo fala, se tem óleo vegetal, não coma. Sim. O que a pesquisa de fato diz sobre os óleos de semente? Óleos de semente são consumidos no mundo todo e em grande quantidade. Aqui a gente sempre os chamou de óleos vegetais. No fim, são óleos extraídos de sementes, certo? Eles passam por um processo de refino e, assim, não têm muitos atributos nutricionais além do perfil de ácidos graxos. São basicamente gorduras poliinsaturadas. E quando você olha a evidência, inclusive epidemiológica,
sobre consumo de óleos de semente e desfechos de saúde, não há bons dados de que façam mal. Na verdade, Sério? a pesquisa mostra potencial benefício quando substituem gorduras saturadas por poliinsaturadas, especialmente em quem tem risco cardiometabólico. Sério? Então por que tanta gente diz que óleo vegetal é veneno e que não se deve consumir de jeito nenhum? Acho que isso vem de alguns lugares. Um deles foi a ascensão das dietas paleo e carnívora, que deram muita atração a essa ideia. Faz uns 10 anos, mais ou menos. Os óleos de semente estão em vários alimentos com baixo valor nutricional, basicamente ultraprocessados, porque são baratos e quase não têm gosto, diferente do azeite, por exemplo. Sim. Por isso, as empresas colocam esses óleos em tudo e a gente acaba consumindo demais aqui no país. A gente consome muita gordura poliinsaturada e não equilibra com o ômega 3 de peixes, algas e afins. Quando há excesso de qualquer coisa, pode virar um problema. Então existe esse ponto real. E as pessoas extrapolam para são super inflamatórios e causam todo tipo de problema. E não temos dados que sustentem isso. Minha sogra, da Romênia, cozinha salteados com óleo de semente quase todo dia. E isso é bem comum em outros lugares, certo? E o meu ponto é, se a gente chama isso de tóxico, para muita gente estamos demonizando um óleo acessível. Se você olha, por exemplo, na Costco, o preço do óleo vegetal versus o do azeite ou do óleo de abacate, especialmente o de abacate, o vegetal é acessível. Então, se não é realmente tóxico e dizemos que é, podemos causar dano de verdade, não só pelo estresse, mas por reduzir o acesso. O ponto é, sejamos honestos que esses óleos estão em muitos ultraprocessados pobres em nutrientes, que de fato devemos minimizar na dieta. Então é correlação, não causalidade. Sim, e mesmo em bons estudos, quando analisamos quem consome esses óleos, não vemos que sejam prejudiciais à saúde. Sério? Sim. Existem pesquisas que indiquem que consumir um pouco de óleo vegetal já faz mal à saúde? Ou o problema está mais em abusar de alimentos ultraprocessados que contêm esses óleos? Sim, e acho que o excesso de gorduras poliinsaturadas também pode ser prejudicial. Quais são eles? São, tipo, ácido linoleico, alfa-linolênico, ácido araquidônico. E isso está em óleos ou onde mais, principalmente? Você não queria o nome do perfil de ácidos graxos? Sim, não preciso do termo científico. Fala comigo como se eu estivesse na 5ª série. Que grupo de alimentos é esse? Onde isso está? Em quais óleos? Certo. As poliinsaturadas aqui são os ômega 6. É disso que falamos quando falamos de óleos de semente. Ok. Eles são ricos em ômega 6, como o ácido linoleico e o alfa-linolênico. Então isso vai estar. É isso que tem nos óleos. É isso que compõe o óleo. Esse é o perfil de ácidos graxos do óleo. Já a gordura saturada de carnes, por exemplo, é outro tipo. Aqui estamos falando de gorduras poliinsaturadas. E você as encontra em muitos alimentos ultraprocessados e pobres em nutrientes. Existem tipos de óleos que costumam ser mais indicados que outros para cozinhar? Sim, o azeite é uma boa opção. Mas os óleos vegetais comuns também são ok para cozinhar. Sério? Então óleo vegetal. É o que as pesquisas sugerem. Óleo vegetal é óleo de semente? É isso que você está dizendo? Sim, sim. Todo óleo vegetal é óleo de semente? Sim. Quando você vê óleo vegetal no rótulo, geralmente é uma mistura de óleos, incluindo óleos de semente. Interessante. Sim. Pode incluir óleo de cártamo, de girassol, de canola. Em alguns países chamam de óleo de colza. Todos esses são óleos de semente, portanto óleos vegetais. Entendi. No rótulo não vai aparecer óleo de semente. Vai constar o nome do óleo específico ou óleo vegetal. Interessante. Então, pela ciência hoje, usar óleo vegetal no seu refogado ou no preparo das refeições não faz mal. É isso que estou entendendo das pesquisas? Sim, não faz mal. Mas todo mundo diz que é a pior coisa e que tem que tirar de tudo. E barrinhas de proteína sem óleo vegetal viram a maior descoberta de todos os tempos. Só que, pela ciência atual, não é bem assim. Não é, as evidências não apontam nessa direção. Então pode até ser que no futuro surjam dados apontando outra coisa, mas hoje não há essa evidência. Não é só ausência de evidência. Há evidência mostrando que, no momento, não é prejudicial. Interessante. Pois é.
Entramos numa área espinhosa porque as redes sociais repetem o tempo todo que é péssimo. A gente acaba acreditando. Fica na nossa cabeça. Sim, Aí, se comemos, já achamos que é ruim, sabe? Tem todo o aspecto psicológico envolvido. E também, sabe, o problema é que quando alguém decide, vou cortar óleo vegetal e segue a típica dieta americana, o que essa pessoa vai acabar cortando? Praticamente todos os ultraprocessados pobres em nutrientes, porque estão nos chips, nas bolachas, em um monte de produtos. é um bom efeito. Como quase tudo isso leva a óleo vegetal, ao cortar óleos de semente, você acaba aumentando a densidade nutricional da sua dieta. Você passa a comer mais comida de verdade. Você come mais alimentos in natura e menos ultraprocessados pobres em nutrientes. Certo. Aqueles que têm esses olhos. Então, só por focar em cortar óleo vegetal, você melhora muito a qualidade geral da dieta, na maioria dos casos. Mas tirar o óleo vegetal do preparo em casa não vai mudar muita coisa por si só. O problema maior vem dos ultraprocessados. O que faz diferença é reduzir os processados que levam esses óleos. Sim, especialmente porque a maioria das pessoas consome em excesso esses produtos. De novo, 70% do ambiente alimentar é de ultraprocessados, certo? Se a maior parte do prato vem desses itens pobres em nutrientes, você ingere muita gordura poliinsaturada. E excesso de qualquer coisa é problema. Parece que você acabou seguindo essa área por algo bem pessoal. Por ter vivenciado a dor de ver seu avô passar por essa situação ainda relativamente jovem, por volta dos 60 e poucos anos, certo? Onde você acha que o sistema deixou a desejar no caso dele? Foi falta de informação? Ou ele até tinha as informações, mas ainda assim não conseguiu acesso ou apoio? Ou será que existiam outros fatores em que poderíamos ter atuado melhor enquanto sistema para ajudá-lo? Sim, acho que comentei um pouco. A gente achava que estava fazendo o certo, trocando as guloseimas que ele amava, tipo cookies, Por versões sem açúcar. ou rosquinhas sem açúcar. No fundo, foi uma lacuna de informação. A gente não sabia qual era o melhor caminho para ele. E ele trabalhava no varejo a vida toda e ainda fazia bico reformando carros. Então havia também um déficit de tempo para cozinhar e se organizar. E pouco sono também. Sim. E também ele não tinha muito tempo para preparar as refeições. Sim. Foi uma mistura de coisas, assim, sabe? Acho que a educação, ou melhor, a falta dela, também teve seu papel nisso. E tem o ambiente, né? Eu cresci ali no meio oeste dos Estados Unidos. E a gente acaba sendo moldado por décadas de políticas e costumes que formaram a cultura local. Sim. E cultura é algo difícil de contornar. Opções de fast food e tudo mais. E quando falo de políticas que poderiam ajudar a mudar o ambiente alimentar ou outras frentes de saúde pública, muita gente rebate. E isso faz parte da nossa cultura. É uma crítica válida, faz sentido mesmo. Mas a cultura muda com o tempo e pode mudar. Não é que se muda uma política e pronto, tudo muda. Mas, com o tempo, dá para usar políticas para ir conduzindo a cultura a um rumo um pouco diferente. Sim, seria ótimo. Sim. Falando sobre como tudo mudou com o tempo, quando você estudava e pesquisava esse tema, qual foi a maior transformação que você presenciou nos últimos 10 ou 15 anos em nutrição e saúde? Algo realmente inovador que não era abordado na faculdade. Boa pergunta. Continua tudo basicamente igual ao que diziam os livros e as pesquisas de 10, 15 anos atrás? Estou tentando lembrar de uma grande ruptura. Não sei se vi algo realmente revolucionário assim em nutrição. Ou tem algo que te ensinaram e hoje você pensa, isso não é mais verdade. Tipo, é por aqui. É isso que um nutricionista precisa saber. E agora, 10 ou 15 anos depois, você vê que, na real, não é bem por aí. Sim, acho que devem ter várias coisas. E por alguma razão, agora não me vem nada Sim. específico à cabeça, mas faz parte da ciência. Estamos sempre aprendendo. Nutrição é uma ciência bebê, eu gosto de dizer isso. As vitaminas foram descobertas lá no começo do século XX, nas primeiras décadas. E, por muito tempo, a pesquisa em nutrição mirava prevenir doenças agudas. É claro que isso mudou.
Hoje a questão não é mais evitar doenças agudas ou coisas como o escorbuto com suplemento de vitamina C ou limão. Agora, o foco é entender quais padrões alimentares realmente ajudam a prevenir doenças. E eu acho que tem surgido pesquisas muito interessantes nessa área, especialmente sobre metabolismo e alimentos ultraprocessados. Quando eu estava me formando, quase não se falava de ultraprocessados. No máximo, reduza, sem entender o porquê. Aí vieram estudos bem relevantes. O Kevin Hall, do NIH, por exemplo, investigando o efeito do fato de um alimento ser ultraprocessado, e dá para explicar bem o que isso quer dizer? Basicamente, na pesquisa em nutrição, é quando o alimento leva ingredientes ou passa por processos que não estão disponíveis numa cozinha comum. Bom, a melhor maneira de explicar isso é: um alimento in natura seria, por exemplo, o milho colhido direto da horta. Já um alimento minimamente processado seria algo como o milho congelado, mas que passaram por um processamento bem leve. Um alimento processado seria o milho enlatado, já que nele é adicionado um pouco de sal durante o preparo. E por fim, um ultraprocessado seria algo como um Doritos. Você não faz um Doritos em casa. Precisa de ingredientes e processos industriais. E aprendemos bastante sobre graus de processamento. Processar não é mal por si só. Até apenas colocar sal já é considerado processamento. Sim, O problema é o ultraprocessado pobre em nutrientes, com sal, açúcar e gordura, em combinações que o deixam hiperpalatável e difícil de parar de comer. Então, o Kevin fez um estudo mostrando que, só pelo fato de um alimento ser ultraprocessado, as pessoas tendem a comer mais do que precisam. Quando deixavam os participantes escolher livremente entre alimentos minimamente processados e ultraprocessados, eles acabavam exagerando nos ultraprocessados. No experimento, as pessoas consumiram cerca de 500 calorias a mais por dia. Com isso, em apenas uma semana, acabaram ganhando cerca de 1 quilo. em uma semana ganharam quase 1 quilo. Sim, Caramba! sim, É por isso que parece que mudar de comportamento é uma das maiores dificuldades para as pessoas. Mesmo que a maior parte dos alimentos que você tenha sejam saudáveis, quando aparecem esses ultraprocessados, ainda assim é preciso fazer uma escolha, mesmo que seja só um pouquinho deles ali. sim. Por isso tento não ter esse tipo de coisa em casa, por quê? É como se o cérebro ficasse pedindo por isso o tempo todo, até que depois de tanto controlar, a vontade simplesmente desaparece. Sim, e acho que a questão com os ultraprocessados é que existe uma variação de quanto eles realmente são ultraprocessados. De novo, na definição usada hoje é algo feito com ingredientes ou processos industriais. Dentro disso, eu costumo separar os ultraprocessados pobres em nutrientes versus os alimentos muito nutritivos, que ainda assim entram na categoria dos ultraprocessados. A proteína em pó, por exemplo, não dá para fazer Certo. isso na cozinha de casa. E é por isso que hoje em dia há até uma iniciativa tentando esclarecer melhor o que exatamente significa ultraprocessado. Essa não é exatamente a melhor forma de definir o que é comida. Interessante. Existe uma boa diferença entre um salgadinho tipo Doritos e uma Claro. porção de suplemento de proteína, né? Enfim, esse é um dos assuntos que eu ando prestando atenção agora e que nem passava pela minha cabeça na faculdade. Eu não estava pensando exatamente no processo em si, mas sim nos nutrientes presentes nos alimentos. Hoje há cada vez mais pesquisa sobre como o método de processamento impacta a saúde. Tenho algumas perguntas finais para você, mas antes delas, quero que as pessoas confiram seu conteúdo, porque suas redes sociais são realmente poderosas. Obrigada. Então, basta pesquisar Dr. Jessica e depois Knurrick com K. Knurrick? Knurrick. E também jessicaknurrick.com. Você tem Substack também, onde publica bastante coisa para o pessoal acompanhar. Pesquisem por Dr. Jessica Knurrick no Substack também. Muita informação útil embasada em pesquisa. Você sempre busca a ciência por trás das afirmações, o que é bem legal. Falando sobre o impacto que você já causou, o que acha que seria a maior transformação possível nos próximos 10 anos, em nutrição, alimentação ou no sistema de saúde, se conseguíssemos promover mudanças reais nesse período? Imagine que estamos em 2035, daqui a uma década. Qual seria aquele avanço extraordinário que você adoraria ver se tornar realidade? O que seria? Ou o que acha possível construirmos?
Acho que vivemos um momento único. Muita gente começou a refletir sobre sistemas de saúde pública e ambiente alimentar, o que abre uma oportunidade. Há o tal do MAHA Movement, que significa tornar a América saudável novamente. Esse movimento está ganhando força e jogando luz em temas que não estavam no radar. Isso ajuda a entender como chegamos até aqui. A maioria de nós se preocupa com as doenças crônicas, ligadas ao estilo de vida e com o nosso ambiente alimentar. A gente quer ajudar as pessoas a viverem de forma mais saudável. Acho que o melhor seria direcionar essa energia para realmente transformar as coisas, entender por que o nosso ambiente alimentar é como é e que políticas moldam essa realidade. Muita coisa passa por política pública. Os interesses corporativos têm uma influência enorme sobre nossas decisões, principalmente por causa das regras de financiamento de campanha. Quando falo em reformar esse sistema, muita gente pergunta, mas o que isso tem a ver com saúde? Só que essa é justamente a base do problema. Enquanto as campanhas dependerem de grandes doadores, políticas essenciais, como as de saúde, continuarão sendo moldadas por esses interesses. Sim. É que, no momento, é muito difícil aprovar políticas de saúde pública neste país, principalmente porque esse tipo de política normalmente não traz lucro para as grandes corporações. Então, quando há muitos interesses empresariais contrários, tudo fica mais complicado. Se quisermos mudar o sistema alimentar, tem que começar por políticas, rever políticas agrícolas, incentivar sistemas locais de produção, conceder apoio a agricultores. E, para quem pode, apoiar o produtor local faz diferença. Dá para participar de uma CSA, comunidade que sustenta a agricultura, com produtores da região, ou de meat share, dividir cotas de uma criação, por exemplo. Certo. Mas também é importante pensar de forma mais ampla, investindo em sistemas alimentares locais. Assim, podemos transformar o modo como nos relacionamos com a comida, diminuindo a dependência dos ultraprocessados que ficam meses nas prateleiras e começando a reinventar todo o sistema alimentar. Esse seria um grande avanço. Canalizar a energia das pessoas para mudanças efetivas é o que eu gostaria de ver na próxima década. Isso é maravilhoso. Jéssica, eu quero reconhecer o trabalho que você vem fazendo. Você tem sido muito constante nos últimos anos, produzindo um conteúdo incrível com base científica. Num mundo em que tanta gente está confusa com tanta informação sobre dietas, o que faz bem, o que faz mal, você tem conseguido trazer clareza em meio a esse caos da saúde e nutrição. Quero te parabenizar pela pesquisa, pelo conteúdo sério e fundamentado, e por buscar educar as pessoas em vez de assustá-las, mostrando o que realmente importa, o que é prejudicial e o que não precisa ser motivo de preocupação. Admiro muito essa constância no seu trabalho e espero que continue. Você tem ajudado muita gente. Obrigada. Claro. Essa é uma pergunta que faço no fim para todo mundo, chamada 3 verdades. Imagine que você viva o quanto quiser e realize todas as suas metas e sonhos, vendo mudanças no sistema de saúde pelos próximos 50 a 100 anos. Mas por alguma razão, no seu último dia, você precisa levar todo o seu trabalho com você. Conteúdos, livros, vídeos, tudo o que criou vai embora quando partir. Mas você pode deixar 3 lições para o mundo, 3 verdades. Quais seriam as suas? A minha primeira verdade seria... A primeira é construir pontes, porque a grande maioria de nós quer coisas muito parecidas. E vale perguntar, quem se beneficia da divisão? A segunda seria... Quando a gente pensa em construir um país e um sistema que funcionem de verdade para a maioria das pessoas, muito disso passa por metas amplas de saúde pública e pela criação de políticas que cuidem de quem tem menos. Porque, no fim das contas, é assim que todo o resto progride. Quando a base é fortalecida, todo o conjunto avança. E nas doenças crônicas, por exemplo, é preciso olhar quem mais sofre com elas. Majoritariamente, pessoas de baixa renda e populações minorizadas. Políticas bem desenhadas elevam essas pessoas para elevarmos a sociedade inteira. E a terceira coisa, na verdade, não tem muito mistério. Melhorar a saúde por meio da alimentação, do exercício, do sono e do controle do estresse é algo simples, na verdade até um pouco entediante.
como falávamos mais cedo. Se a ideia é realmente mudar de forma duradoura, o foco tem que estar nesses pilares e nos poucos hábitos de cada um que trazem o maior impacto. Concentre-se neles, em vez de gastar energia com os 10% que quase não fazem diferença. Eu adorei. E qual é a sua definição de grandeza? Pergunta final. Acho que minha definição de grandeza é construir pontes, não barreiras. E construir pontes parte do entendimento de que, no fim das contas, somos todos muito parecidos. Quando a gente senta para conversar de verdade cara a cara, mesmo com alguém de quem acha que discorda totalmente, acaba descobrindo um monte de coisas em comum. E se a gente conseguisse dar mais atenção a esses pontos, acho que poderíamos criar um impacto que realmente dura, Sim. que beneficia todo mundo, em vez do que estamos vendo agora com tanta divisão. Construir pontes. Jéssica, obrigado por estar aqui. Obrigada Foi incrível. pelo convite. Você nunca sai de casa sem um lanchinho porque sabe que vai sentir fome a cada poucas horas. Isso são picos de glicose. À medida que você aplica esses truques, dá para perceber em si mesmo que os sintomas estão melhorando. Não precisa usar monitor de glicose, nem registrar os níveis para ver se há picos ou não.